Ninguém pediu pra eu fazer esse formato, mas eu estou aqui para reagir ao vídeo Você Não É Cinéfilo, do Onurb, que é um cara que eu acompanho há um tempo no Letterboxd. E, enfim, ele escreve muito bem, adoro ler as críticas dele, e ele tá produzindo conteúdo no YouTube há pouco tempo, assim como eu. Então, é um tema que é muito pertinente aqui no meu canal, então eu achei interessante fazer um react sobre ele, até pra testar novos estilos aqui no meu canal. Não sei se eu funciono nesse formato, não sei se vai ficar bom esse vídeo. Vai ficar com certeza um vídeo bem mais longo, até porque o vídeo original tem 26 minutos. Pelo que eu vi do canal do Onurb, os outros vídeos dele são muito bem produzidos. Existe uma criatura folclórica de cultura indefinida que aterroriza todo tipo de cidadão comum nos tempos modernos. Um jovem adulto chegava de sua casa após fazer hora extra em seu trabalho integral e a única coisa que ele queria fazer de sua vida era esfriar a cabeça e assistir a um filme que não o fizesse pensar, mas sim desestressar e relaxar. Ele colocou o filme Deadpool e Wolverine. Mas segundos depois dele dar play, algo estranho aconteceu. Algo esmurrava sua porta com tanta força que o jovem quase teve um infarte, e quando se levantou do sofá para ver o que é, a tal figura já havia derrubado a porta, revelando-se ser a mais horrenda, abominável e torturante besta que qualquer ser humano já presenciou. O cinéfilo. Maneiro, maneiro, maneiro. Bem, eu não sou assim A edição tá boa pra cacete, tá? não. E você? Pô, lindo, lindo. Caraca. Honestamente, eu não sei o que é mais chato, o cinéfilo chato ou a reputação que criaram em cima dele. Hoje em dia, é bastante evidente que o termo carrega um peso pejorativo para muitas pessoas, porque ao ser chamado assim, automaticamente a pessoa acredita que foi chamada de pedante, arrogante, pseudo-intelectual e outras baboseiras. Mas o que eu percebo verdadeiramente é que a maioria desconhece realmente o que esse termo quer dizer. Muita gente acredita que é um termo criado pela internet, pela modernidade mesmo, para definir gente chata mesmo. Mas a verdade é que ser cinéfilo não difere muito de um estudante de humanas, por exemplo. E essa má reputação que o termo e os cinéfilos têm não diz muito sobre a cinefilia em si, mas sim pela cultura jovial que a cerca. E isso precisa ser explicado porque o que tem de pessoa pública que se diz cinéfila, mas é uma radiologista antes de ser um, me assusta. E bem, nesse vídeo eu vou te explicar o que te torna um cinéfilo, como começar a ser um, como ser um cinéfilo saudável e principalmente as problemáticas de todos os lados que ser um cinéfilo implica. Olá, eu sou o Onurb e eu te proíbo de gostar de comédias do Adam Sandler. Ei! Talvez você não saiba, cinéfilo, mas existe uma unanimidade a respeito de todos vocês. Todo cinéfilo é pedante, arrogante, metido intelectual. Começando com o mais óbvio, né? O que é um cinéfilo? Cara, então, vamos lá. Qualquer área do conhecimento, quanto mais você estuda sobre ela, mais você entende, obviamente. Então, a principal questão é, o cinema é uma arte que atinge muitas pessoas, né? A maioria dessas pessoas são o que a gente chama de espectador passivo, né? Aquele espectador que assiste filme desligando a mente, só assistindo por assistir, né? Da mesma forma que ele está assistindo uma obra de arte, ele está consumindo arte, ele apenas desligando a mente não está refletindo sobre aquilo. Então, como o Onurb falou, né, Deadpool, Wolverine, aquele espectador que não vai buscar outros tipos de cinema. Às vezes porque ele nem conhece outro tipo de cinema. Mas ele vai assistir os filmes da Marvel, ele vai ver na programação do cinema, só vai ter filme americano, então é aquele cinema que ele está acostumado. Ele vai entrar na Netflix, que é o streaming que ele paga, e é só filme americano. Então, e é um cara que só assiste esse cinema, tá acostumado com esse cinema, e acaba não conhecendo os cinemas e não se interessando por saber mais sobre, não reflete sobre os filmes que ele assiste só como uma forma de se entreter, e tá tudo bem, tá? A gente precisa desse tipo de espectador para que o cinema fique vivo, né?
Mas, então, a principal questão é que como o cinema é uma arte que atinge muitas pessoas, então é difícil você encontrar alguém que fala que não assiste nenhum cinema, né? A pessoa pode só assistir filme americano, filme da Marvel, filme de comédia da Dan Sandler, como ele bem falou, mas de qualquer forma ela vai assistir filme. E quanto mais você vai sabendo sobre uma área, no caso daquele vídeo de cinema, mais vai acontecendo aquele negócio de minha opinião vale mais que a sua. Então, o cinéfilo vai entender de outros tipos de cinema. Pode ser aquele cinéfilo que ainda é novo e ainda assiste só filme americano, e aí para ali no David Fincher, Clube da Luta, né? Ou, sei lá, assiste os filmes de Nolan, já acha que entende muito, e acaba fazendo parecer que a opinião dele vale mais que os outros. Então, você assiste o filme com esse cara, o cara fala que não gostou do filme, você gostou, então a opinião dele vale mais que a sua, e não é assim que funciona. É claro que quando você estuda cinema, você vai tendo mais clareza do que você gosta, do que você não gosta. E vai entendendo, é claro, mais de técnica, mais de teoria, mais de linguagem. Mas não é por isso que a opinião dele vale mais que a sua. Apenas você, quem é cinéfilo, tem mais clareza no que gosta ou não, e tem mais, obviamente, mais domínio naquilo, né? Na área que ele estuda. Então, muita gente acaba ficando chata pra cacete nesse sentido. Porque, assim, por exemplo, um cara que é fã de pintura. Fã não, que estuda arte, estuda pintura e gosta muito de pintura. O cara não vai ficar sendo arrogante com você porque ele sabe que muito provavelmente você não consome pintura, então tá bom, a opinião dele sobre pintura vale mais que a sua, porque não vale mais que a sua, mas tem mais peso que a sua porque ele entende, ele estuda para aquilo, mas ao mesmo tempo ele não vai ser arrogante com você porque ele sabe que você não tá nem aí, você não consome pintura assim como ele consome. Agora, o cinema, que é uma arte, a gente entra em teoria realista, né? Seja estilo ou não, mas cinema é a arte que melhor representa a forma, representa o mundo, né? O cinema tem cor, o cinema tem movimento, o cinema tem respiração, tem pele, tem energia. Então, atualmente é a arte que melhor representa, e acho que depois da música, provavelmente é a arte mais consumida no mundo. Muita gente consome. Então, tem pra cacete, não é... Assim, claro que se criou uma figura meio folclórica do cinéfilo, mas tem muita gente que é assim, tem muita gente que é assim. É aquele indivíduo que busca estudar e se aprofundar no cinema enquanto arte, história, política, ou seja, o cinema pode até ser uma válvula de escape para ele ainda, mas ele tem uma preocupação maior com como a linguagem se comunica dentro do filme. Ele se dedica a estudar a filmografia de certos autores, escrever sobre cinema em blogs ou no Letterboxd e, claro, passa a aprofundar mais a sua própria visão de mundo a partir disso. E nisso, vale uma distinção muito importante. Gostar de cinema não é a mesma coisa do que gostar de ver filmes. Uma pessoa pode amar ver filmes, esse pode ser o passatempo preferido da vida dela, mas se ela não senta a bunda dela para estudar o que é uma mise-en-scène, o que é novela vague ou coisas assim, desiste, você não é cinéfilo. O Letterboxd, inclusive, é uma excelente plataforma para você não apenas exercitar sua visão crítica sobre arte, mas, bem, no mundo da internet isso é inevitável e por mais que eu ache essa cultura no Letterboxd insuportável, só uma bomba atômica reverteria radicalmente esse comportamento. Inclusive... Então, a questão é que o cinéfilo vai ser aquele cara que... eu vou dar minha visão aqui sobre o que é o cinéfilo. O cinéfilo é aquele cara que vai estudar a história, linguagem e política, filosofia a partir do cinema, porque o cinema é a arte que reflete a realidade. Então, a partir do momento que o cinema reflete a realidade, ele reflete o que está acontecendo no mundo no momento que ele foi produzido. Então, o cara que não é cinéfilo pode adorar assistir filme, mas obrigatoriamente um cinéfilo tem que assistir filmes antigos e tem que estudar sobre eles porque aí ele entende o contexto da época, entende sobre política da época, entende sobre pensamentos da época, né? Enfim, história, linguagem e tudo mais. E eu sinto que o Letterboxd meio que deu uma
disseminada nessa parada. O Letterboxd é muito forte hoje em dia no Brasil, né? E, pô, intensificou demais, cara. Qualquer um pode dar uma opinião como se fosse crítico. E não que isso seja ruim, tá? Até porque a gente precisa de espectador passivo no cinema, senão o cinema morre. Não vai ter mais demanda para que existam mais produções. Então, não que não existam mais produções, mas, por exemplo, a pintura, como eu já dei o exemplo aqui, a pintura não é uma arte tão forte hoje em dia, não é tão. Como é que eu posso dizer? Não é tão comum e não tão tanto disseminada quanto o cinema hoje em dia. E por causa disso tem menos demanda e o cinema hoje em dia é muito mais consumido. Então se gasta muito mais fazendo um filme. E, enfim, a gente precisa desse espectador passivo para que isso continue acontecendo. Por uma hora vai deixar de existir e outra arte vai passar no cinema. Mas é importante que exista esse espectador. Tudo bem ser assim. Ninguém é obrigado a ser cinéfilo, ninguém é obrigado a estudar cinema. Mas o Letterboxd disseminou pra cacete isso, porque qualquer um pode falar o que quiser sobre o filme. Eu tenho uma conta no Letterboxd e tenho muito filme logado, então automaticamente eu entendo muito. Não é assim que funciona, sabe? Porque antigamente o cinéfilo era aquele que sabia de cinema, você vai sentar com um cara e vai trocar uma ideia muito boa com ele sobre cinema. Hoje em dia o cinéfilo pode ser um cara só no Letterboxd que assiste muito filme, sabe? Então, o Letterboxd em si, o aplicativo, inclusive o link do meu Letterboxd vai estar aqui na descrição, vai ter pontos muito positivos mesmo, tá? Que é muito interessante ver esse tanto de gente interessada em cinema, mas de fato vai ter muitos pontos negativos. E eu acho que ele vai falar sobre isso aqui. Sim, precisamos falar de outro problema da plataforma. O de que o Letterboxd cria cinéfilos ansiosos. É aquele cinéfilo que só tem 400 filmes logados e quando vai olhar o crítico que ele admira, ele tá com 16 mil filmes logados, tá ligado? Esse sentimento é um tanto intrínseco sim. E em qualquer rede social é muito difícil não ter algum tipo de competição interna entre usuários. Pra cacete. Então, esse é um dos problemas do Letterboxd, né? Além do problema que muita gente que não entende tanto vai dar sua opinião e vai ser seguida por muita gente por ser cinéfilo, que às vezes não é. Muito disso de espectador ansioso. No geral, as redes sociais normalizaram muito essa cultura de comparação, de ego, superioridade, hierarquia, né? Então, por isso que eu, hoje em dia, só tenho TikTok porque eu posto corte dos meus vídeos lá. E, enfim, o YouTube porque eu tenho meu canal. Mas, pô, principalmente eu que sigo muito a filosofia budista, né? E tenho estudado muito. Né, eu sou de família budista. Mas toda aquela relação do eu, do apego à prisão do eu, né? Apego, tudo é apego. E comparação, ego, vaidade. No Letterboxd, que é cinema, cara. Cinema é uma obra de arte. A arte não é um simples número, não é matemática. A arte é um filme. Então, aquele cara que tem, sei lá, 600 filmes logados no Letterboxd, mas que apreciou todos eles e não tratou eles como se fossem números. Vale muito mais que o cara que tem 2.000 filmes logados, mas que assiste, sei lá, 3 filmes por dia, sabe? A maioria do pessoal que tem muito filme logado muito rápido, assim como ele falou, é porque não pensou sobre os filmes que assiste. Assiste muito filme, um atrás do outro, meu amigo tem 500 filmes logados, eu tenho 400, então eu vou sei lá, assistir mais rápido pra eu conseguir passar ele. E porra, cara, isso não é uma comparação. O cinema é uma obra de arte, sabe? O cinema não deve ser visto como um produto, assim. Não deve ser visto como um status para que você enriqueça seu perfil, sabe? Então isso é um lado bem ruim do Letterboxd. Pior que eu já passei por essa parte. Tem outra coisa também. Essa fase foi forte em mim no começo do meu Letterboxd. Não de assistir muito filme, mas de ficar pensando sobre as notas que eu vou dar pro filme, que é outra coisa que eu não gosto muito. Eu não dou nota pros meus filmes de Letterboxd, pelo menos a maioria, porque eu não acho interessante ficar
exatificando o filme, é mais uma forma de exatificar a obra de arte. Claro que eu enxergo totalmente válido você que dá nota pra filme por salvar ali no diário e ter memória do que você achou naquele momento, mas eu prefiro escrever sobre os filmes pra para dar minha visão. É mais interessante do que uma simples nota, umas estrelas ali. Aquilo não é um não um produto, mais uma vez, né? Aquilo é uma obra de arte e a partir do momento que você trata ela assim, ela perde a função dela, que é ser arte, né? No entanto, isso não deixa de ser problemático no caso da cinefilia, porque vira uma competição para ver quem tem mais filmes assistidos. E eu posso falar isso com bastante propriedade, já que eu só tenho 654 filmes logados no Letterboxd, e isso se dá a 2 motivos. O primeiro é que eu sou bem novo, então ainda é uma jornada longa até eu ter bagagem extensa para isso. No entanto, isso não é um mau sinal para mim, pois eu não estou preocupado com a quantidade, mas sim com a qualidade do que eu formulo a respeito do que assisto. Então, eu tô chegando a 600 filmes logados no Letterboxd, eu acho. Também eu sou muito novo, tá? Já tem 20 anos. Acabei de fazer 16, fiz de 15 agora. Eu tenho quase 600, que já é muito, tá? Que já é muito, não é pouca coisa não. Eu tenho muitos bons filmes assistidos. Mas, pô, não tem que ficar com essa pressa não, cara. Tá certo. Assim, a maioria que tem muito filme assistido não é necessariamente cinéfilo, não entende tanto de cinema, sabe? Cinema, claro, você aprende muito assistindo filme, mas você tem que estudar fora. Eu faço curso hoje em dia, né? Eu estudo, então, porra, você, claro, vai ser importante você assistir filme pra cacete, mas você tem que saber sobre teoria da montagem soviética, né? Tem que saber sobre Kuleshov, tem que saber sobre Eisenstein, sobre Vertov. Às vezes pode parecer chato ou não, mas tem que saber essas coisas, sabe? Eu adoro aprender sobre isso. Mas claro que você que tá começando a cinefilia fala, eu adoro assistir filme, mas eu não tenho interesse em estudar essas coisas. Tudo bem, não tem problema. Mas se o cinéfilo vai além desse conceito, tá? Então você tem que aprender sobre teoria realista, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, não sei, teoria dos espelhos, teoria do olhar, enfim, entre outros. Teoria do cinema como corpo e pele. Tem que saber sobre essas coisas, pô. Tem jeito. Ver milhões de filmes por dia não só impede que você extraia o máximo deles, como Aham. também pode fazer mal pra sua... Vê no seu tempo, vê na calma, vai na fé. Então, o que muito acontece é, tipo, você vê aquele cara que tem, sei lá, 6 meses de Letterboxd e aí tá lá no diário dele 3 filmes do Tarkovsky que você assistiu no mesmo dia. Vai, porra, tu não pensou o suficiente, cara. Você assistiu um filme do Tarkovsky e pensa em assistir o outro no mesmo dia, tu não pensou o suficiente. Tem Quero jeito. ter 1, 2, 3 mil filmes assistidos? Claro que quero. Que cinéfilo não quer virar um Goku cinéfilo, não é mesmo? Mas ainda assim, repito, é ter consciência de que se a única coisa que você quer é ver um filme e não pensar o filme, foi mal, mas cinéfilo você não é. Então, porque aí a obra de arte perde o sentido dela, né? Perde pra que ela serve. Né? Não que a obra de arte tenha uma função, mas ela perde o sentido dela, o que compõe ela, sabe? Claro, todo mundo começa de algum lugar, então vai existir aquela ideia do jovem cinéfilo. Não adianta esconder, meu amigo. Você já foi assim, eu já fui assim, e todo cinéfilo e não cinéfilo já foi. Como assim, não cinéfilo, ô Nerp? Bem, antes vamos definir o que é o jovem cinéfilo. Ele é o estereótipo que todo mundo acredita ser o cinéfilo base. A pessoa que começa a descobrir um universo novo sempre carrega um pertencimento, e é inevitável que ele tente mostrar isso para os outros. Então sim, ele vai começar daquele modo padrão. Vai começar com O Poderoso Chefão, Taxi Driver, Clube da Luta, Old Boy, esses filmes assim, sabe? Não são ruins, mas é o primeiro contato de muitas pessoas com o cinema um pouco menos convencional. E bem, mesmo que ele seja insuportável, o jovem cinéfilo é meio natural, portanto, até meio essencial no começo. O que todo cinéfilo precisa, porém, é superar ele. E agora, eu vou explicar por que os não cinéfilos são mais tendenciosos a serem jovens cinéfilos do que os que são, de fato. O jovem não ama o cinema. Ele ama a imagem de amar o cinema. E o problema é quando o cinema vira ferramenta de status. A pessoa não assiste para entender, assiste para parecer que entende. Existe cinéfilo arrogante? Claro que existe, mas é muito mais comum ver alguém que acha que é cinéfilo diminuindo os outros do que um cinéfilo de verdade fazendo isso. E sim, tem o outro. Então, porque o cinéfilo de verdade
vai entender que o cinema não é isso, sabe? E aí que entra o Letterboxd, que, porra, no Brasil, pelo menos, não sei lá fora, mas incentivou pra cacete isso, cara, incentivou muito. Porque agora todo mundo pode ser crítico, pô, todo mundo pode escrever o que quiser. Outro lado, a galera que adora zombar de cinéfilo. Muitas vezes isso nem é sobre cinema, é sobre anti-intelectualismo mesmo. É tratar qualquer tentativa de analisar arte como pedantismo. Então, quando se vê uma pessoa falando dele com uma abordagem mais intelectual, ela já fecha a cara dizendo: ai, esse cinéfilo que nunca viu nenhum desses filmes. E cara, essa galera é realmente muito chata. É chato. Ela adora falar mal de qualquer cinéfilo, então vamos falar mal dela também. Na cabeça dessas pessoas, alguém que tem acesso a um conhecimento específico que ela não tem é como ferir a dignidade dessa pessoa. Então ela começa a promover um dos maiores problemas da sociedade moderna que aflige até quem fala de cinema: a ignorância. E esse discurso, ironicamente, cai na mesma linha do cinéfilo pedante e arrogante, porque do mesmo jeito que ele te subestima por não conhecer o cinema menos convencional, você subestima ele por sair da zona de conforto. Além do cinéfilo quanto o não cinéfilo, falou mal de um filme amplamente aclamado? Nah, ele só tá querendo bancar o diferentão. Deixa eu te contar um segredo, amigo. Sabia que o cinéfilo só quer ver um bom filme? Sabia que o cinéfilo que fica tentando achar crítica social foda ou um uso super experimental da forma em um filme como os da Marvel é um imbecil que não sabe analisar filme? Curioso, né? Sério, esse estereótipo de cinéfilo imaginário é tão chato que eu fico de cara como todo... Então, mas esse cinéfilo imaginário eu não vejo muito mais acontecendo no mundo hoje em dia não, de verdade, cara. Acho que é mais uma figura folclórica que criaram do que qualquer coisa, tá? Os vídeos zoando esse estereótipo são sempre idênticos, são tão formulaicos e repetitivos que eu vou criar um agora. Você acha que entende de cinema? Cite 5 filmes do Hitchcock, então. Ah, Hitchcock é fácil, pô. Quero ver se tá 5 filmes do Eisenstein. Quero ver você citar 5 filmes de Mali. Aí... Filme da Marvel? Eu só assisto Tarkovsky, Kiarostami e Belatar. Essa cena aí, o diretor usou um contra-plongui para reforçar a superioridade do personagem. Meu filme preferido? Bom, eu não tenho um, mas eu sou tendencioso a escolher o filme iraniano de 1930 de 3 horas de duração. É. Então normalmente esse cara é o jovem cinéfilo que ele fala aqui. Normalmente. Mano, a próxima vez que eu ouvir o filme iraniano preto e branco de 3 horas, que nem ao menos existe, eu vou voltar no tempo e pedir que o Vlad o Empalador enfie uma estaca pontiaguda no meu cu até que ela saia pela minha boca. Que bagulho chato, cara. Não é todo cinéfilo que se encaixa nisso não. Já deu. Que engraçado, né, gente? Quem não é cinéfilo pode zoar e criticar um à vontade, mas o cinéfilo criticar o comportamento de quem não é, aí não pode, né? Ah não, o cinéfilo tá puto. Enfim, perdão pelo pseudo-desabafo, mas eu não quero ser passivo em relação a isso. Incomoda e precisa mudar. Vamos agora mudar de assunto e falar sobre certas coisas que você, como cinéfilo, deve apropriar para si na hora de ser um. Uma das coisas que o jovem cinéfilo de verdade acredita é que, para analisar um filme ou dissertar sobre ele, é preciso entendê-lo. E isso é verdade? Não. É natural? Sim, quando o filme confunde nossas emoções, é totalmente viável que seu subconsciente busque ir atrás de completar esses espaços emocionais, já que isso aproxima a maneira como você se relaciona com a narrativa. No entanto, uma obra de arte não é feita para ser decifrada. Então, não tem uma forma certa de você enxergar um filme. Aí chega um ponto que o cara, principalmente esse cara que não é nem entender de cinema, isso é não entender de arte mesmo, do sentido da arte, né? Sei lá, assistir Persona, do Bergman, e tentar encontrar um sentido daquilo, falar o que ele quer dizer com isso, mas não é o que ele quer dizer com isso, sabe? Às vezes a proposta do filme não é você entender o filme. Na verdade, nenhum filme deve ser entendível. O filme precisa ser assistido e não... Nem todo filme tem que ter um sentido, sabe? Nem todo filme tem que ter uma história, nem todo filme tem que ser agradável de assistir. Então, muito disso acontece mesmo. Isso de fato. A pessoa querer entender o filme e... inclusive, interpretar um filme vai muito além de entender o que é história. Quer dizer, tá? Você pode
entender a história, mas não... como é que eu posso dizer? Não experienciar a, a obra por completo, sabe? Você não experimentar com seu corpo inteiro, sabe? Extrair o máximo que aquela obra tem ali a oferecer, sabe? O que mais tem em histórias feitas por autores independentes é essas ambiguidades feitas com o objetivo de quebrar a cabeça do espectador. Enquanto... Então, a cultura do plot twist incentivou isso pra cacete, cara. Por isso que cinéfilo, jovem cinéfilo costuma gostar de Clube da Luta, esses filmes assim que tem... Fala, caraca, esse plot twist... E aí, porra, chega um ponto que eu falo, não gostei do filme, plot twist previsível. Porra, caralho, não precisa ter um plot twist muito milaborante, você não precisa ter plot twist. Inclusive eu odeio essa ideia. Eu gosto de filmes que tem plot twist uma vez ou outra. Mas essa ideia de o plot twist que muda como o filme vai suar, pô, chato pra cacete, experiência que deveria ser a prioridade vai pro caralho. Tentar decifrar uma obra por completo não só vai contra a intenção dela muitas vezes, como também transforma a arte em ciência exata ao acreditar que existe uma verdade absoluta sobre... Então, porra, a arte não é... Você entender o filme é você prender uma obra de arte a um conceito numérico, racional, matematizável, sabe? E o cinema não é matemática, o cinema não é um número. Cinema. Por isso que eu não gosto de classificar ele como... Esse foi de 6.5, sabe? Ele é mais do que um 6.5. Ele é o que ele fez, o que ele demonstra, o que ele criou em você, sentimentos, né? Desejos, vontades. O cinema é mais do que um amontoado de planos e histórias e atos. E o cinema expõe muita coisa e mais do que a história tem a nos oferecer e mais do que ela quer dizer, sabe? E isso me leva a outra questão. Não existe a maneira correta de se interpretar um filme. Porém, existe a interpretação errada e equivocada, sim. E não existe exemplo mais perfeito do mundo do que essa atrocidade aqui. Ah, não. Eu tenho uma Puta que pariu, mamãe falei no meu canal. Caralho, tá. leitura de que o verdadeiro parasita é o pai da família pobre. Por essa maneira imprudente dele ver a vida, por essa maneira de, tipo, imediatista, de falar, não vou fazer plano, vou só ver a vida, ele acaba prejudicando a vida de todo mundo que tá ao seu redor. A vida do patrão que ele tá chupinhando e da outra família que dependia dessa família rica, outra família pobre, que na verdade não vivia em uma situação parasitória. Eu acho que vivem numa situação mais de simbiose. A governanta, eu vou prestar um serviço muito bom e é muito bom que esse cara também me deixe esconder meu marido aqui dos credores. E o marido também é um cara hiper grato e de repente chega esse parasitão, faz com que o filho não tenha planejamento de futuro. Então, o cinema reflete o mundo e tudo que o compõe, tudo que tá acontecendo naquele momento, mas reflete quem você é também, então o que você pensa, né? Até a teoria do cinema como corpo e pele fala sobre isso, que você carrega, você acumula aquelas memórias quando você assiste um filme, elas são expostas, né? Então, quando você assiste um filme de melodrama, você chora, porque aquela memória é exposta. E pelo que o mamãe falei que pensa, o que ele fala, aquilo é exposto através de um filme que, obviamente, não tem nada a ver com isso, tá? Inclusive, puta que pariu, que interpretação é essa, meu Deus. Dele, então, na verdade, como um ser superior que ele não consegue Caralho. atingir. O cara é tão parasita que ele corroeu a mente do filho de um jeito que ele não consegue sair do lugar. O máximo que ele consegue é fazer planos, e ainda assim, os planos que ele faz é ainda preso a ter que soltar o pai, que é esse grande parasita. Não, tem interpretação errada. Isso aqui não tem interpretação certa, mas errada tem, de fato. Se você falasse isso antes de me mostrar esse vídeo do Mamãe Falei, eu ia falar, difícil afirmar isso, mas agora... perturbado, né? Entendi. Digamos que essa aqui seja a prova nua e crua de que existe sim interpretação errada de obra de arte. Pra quem nunca assistiu o filme, eu imagino que ao menos tenha ouvido falar, a interpretação de Mommy I Told You sobre ele é quase a mesma coisa que dizer que Psicopata Americano é uma celebração do consumismo, da performance e da competição masculina, e que Bateman é um exemplo a ser seguido. Não o Tropa de Elite, por exemplo, é um filme que
que acontece muito isso, né? Psicopata Americano não. Eu gosto bastante do filme Psicopata Americano e não vejo quase ninguém falando, tendo visões diferentes do que o filme quer dizer. Não que você precise entender o que o filme quer dizer, mas é uma mensagem bem clara que o filme quer passar. E Parasita, inclusive, só vi uma mãe falei até hoje, tendo essa interpretação bem questionável. Mas Tropa de Elite é aquele pessoal que fala muito bem sobre a polícia, sobre coisa. Não tô nem dando opiniões nem nada aqui, tá? Mas sobre tipos de abordagem e tudo mais. Falaram a favor do filme, mas em outro sentido do que o filme não queria falar. E aí o 2 vem pra mostrar realmente o lado que aquele. O lado que o diretor quer mostrar, a mensagem que o filme quer passar, sabe? O 2 se posiciona mais claramente nesse sentido, porque o primeiro é só uma mostra dos dois lados e tire a conclusão que quiser, sabe? Spoiler de Parasita por uns 5 segundos aí, mas na cabeça desse sujeito, isso Mas, pô, o filme saiu de 2019. O filme saiu em 2019. Não tem como reclamar de spoiler de Parasita hoje, pô. aqui pode ser considerado gratidão e simbiose. Interpretações bizonhas como esta costumam revelar mais sobre a pessoa do que sobre o filme em si, em alguns casos, viu? Quando o filme embaralha completamente o seu cérebro, geralmente implica que você não estava psicologicamente alinhado com ele naquele momento, e isso é completamente normal. Eu, por exemplo, saí de Cidade dos Sonhos, do David Lynch, exatamente assim. Mas, no Então, tem muito disso também. O cinéfilo que, às vezes, quer assistir coisas que não são muito compatíveis com o que ele já assistiu e com o que ele tem de bagagem, sabe? Então, às vezes, o cara quer escalar muito rápido e vai assistir, porra, Godard, e às vezes não é a hora. Tem muito disso também. No caso de Cidade dos Sonhos, o que realmente ecoa em um filme como esse é justamente o que o diretor faz com essa confusão entre sonho e realidade, a encenação onírica e tudo mais. Seu charme não se encontra na compreensão absoluta. E claro, vale dizer, você não é burro por não entender um filme como esse. Claro. Entender as intenções de um filme diz respeito apenas às vivências e experiências de cada um, o que só reforça como interpretações são individuais. E bem, com tudo isso, avançando a ideia de como ser um cinéfilo saudável, eu quero falar de 3 ideias. A de que você deve fugir quase completamente de regras de crítica ou critério crítico mesmo sobre filmes, a importância de rever filmes e como começar a buscar tudo isso adequadamente, respeitando as dificuldades. Começando com o primeiro. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de manuais de roteiro como o do Sid Field, né? Bem, a não ser que você queira ver cinema como um mero produto que só existe para ganhar Oscar e entreter a galera, você não deve usar ele como critério avaliativo e muito menos na hora de escrever suas próprias histórias. Implicar regras à arte é extremamente essencialista e problemático, limitando a sua visão de mundo sobre ela e fazendo com que cada filme assistido seja apenas um nome riscado na sua prancheta. Mas que regras são essas, Onan? Dentre elas, inclui-se coisas como a ideia de que você só precisa mostrar aquilo que avança a trama, todo filme tem uma estrutura de 3 atos invisíveis resultando em um clímax ou uma resolução satisfatória, o protagonista deve ter um arco definido desde o início, que deve ser devidamente concluído no fim, e por aí vai. Falando assim, não parece ser novidade pra ninguém essas regrinhas. Todo mundo que já tentou analisar uma história tem essa formulinha próxima na cabeça, e em muitos filmes, principalmente hollywoodianos, assim essa estrutura aparecendo de forma bem clara, mas ficar preso a ela é muito, mas muito limitante. Seguir cegamente essas regrinhas de arte inclinam para uma domesticação da mesma e a homogeneizando no sentido de que elas deixam de ser de autoria real. Ademais, esse tipo de estrutura claramente não se aplica para todas as culturas do audiovisual. Basta ver o Oriente com o Kishotenketsu. Mas ainda assim, mesmo que essas formulinhas existam e tudo mais, não importa muito para ser bem honesto, porque quando você vai avaliar um filme, você deve pensar o seguinte: o filme define as suas próprias regras, a sua própria estrutura, tom, duração e estilo. Nisso, você deve analisar somente baseado no que ele estabelece, julgando se ele fugiu do seu próprio espírito ou não executou bem dentro das próprias regras estabelecidas. Ou seja, não avalie como cliente, porque você nunca é cliente de um filme. Avalie pelo que ele se propõe a ser e se ele entrega dentro disso.
Fechou? Se quiser dicas de como escrever de forma mais profunda sobre um filme, busque evitar aquela formulinha que você vê em alguns canais, aquela lá de que é literalmente assim: o filme Trem Bala tem uma direção ótima, fotografia top, atuações legais, estrutura de 3 atos bem definida e diverte. 8.5 de 10. Percebe como você não está avaliando nada verdadeiramente? O que você está fazendo é se apropriando de uma fórmula que não se aplica a quase nenhum filme e tentando encaixar ela neles. Na verdade, se aplica a filmes americanos. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo do meu canal, né? Sobre como o cinema americano virou o que ele é hoje. Mas é o vídeo do Oscar, se você quiser saber mais sobre. Mas essa forma de... Inclusive, eu gostei muito dessa fala. Essa forma de avaliar filmes só serve pra esse estilo de filme. Quando você vai avaliar outro tipo de filme, ela não serve mais, sabe? Então, eu acho muito mais interessante. E a maioria das críticas que eu li é assim, sobre a sua experiência assistindo tal obra. O que você sentiu assistindo aquilo, sabe? Eu acho muito mais interessante, cara. Eu gosto muito mais. É bem diferente, sabe? É bem diferente. Você percebe quando uma crítica é só um modelo. Por isso que eu não gosto muito de... Não gosto muito não gosto nem um pouco de redação modelo Enem, sabe? É uma limitação do cacete pra aquilo, sabe? Se encaixar, matematizar um texto, sabe? E aí fazem muito isso com o cinema, falam, estrutura de 3 atos, tá, e se o filme não tiver 3 atos, porra? É uma obra de arte, não é obrigatório você ter 3 atos só porque o cinema americano tem como sua praxis, né? Tem como uma característica muito bem definida, estrutura de 3 atos, sabe? Enfim, Ao disso, pegue um elemento narrativo que é isso que eu procuro fazer nos meus textos, inclusive. Eu procuro sempre... É claro, eu falo uma vez ou outra sobre montagem, sobre como a profundidade faz, mas a partir disso, né, expor a minha experiência, sabe? Contar sobre o que eu refleti, que eu absorvi daquela obra, sabe? Eu acho muito mais interessante uma crítica assim. tenha te chamado muito a atenção e reflita sobre ele. Por exemplo, pegue o filme Cidadão Kane e use como principal critério de sua análise como o Orson Welles mostra o perigo de engrandecer a si mesmo, fazendo isso através da montagem, dos planos e da própria narrativa não linear. Muito mais interessante Cliquei no botão errado. Usar todas essas técnicas, mas não tratar o cinema como um amontoado de montagem e profundidade e técnica ali, né? Eu usar isso para que se transforme de forma mais clara em coisas que você vai sentir, sabe? Sobre coisas que vão agregar à obra. Inclusive, eu tenho uma crítica que serve como exemplo lá no meu perfil do Letterboxd sobre Cidadão Kane. põe um Inclusive, debate tá fixado no meu perfil. Eu gosto bastante dessa crítica. verdadeiro sobre o filme e a sua forma. Se quiser dicas para se inspirar, leia bastante artigos sobre, leia reviews no Letterboxd, já que elas são mais breves, e se aproprie de elementos do texto de críticos que você admira. Não tem problema se inspirar na maneira de montar o texto dos outros. Você vai encontrar sua voz com o tempo. Basta praticar, tudo bem? E agora, sobre rever filmes. Um pensamento diretamente alinhado com o que eu disse no começo da minha tese a respeito de colecionar filmes e não assisti-los de fato. Eu valorizei a importância de não apenas assistir muitos filmes, mas sim sentir os filmes, refletir sobre eles e tudo mais. E bem, eu sempre gosto de olhar para a ideia de que a experiência de ver um filme sempre vai revelar e até preservar quem você foi na época que você o assistiu. Então, a partir do momento que um filme reflete você no momento que você assistiu aquela obra, e o filme reflete o mundo enquanto a obra foi produzida, quando você reassistir um filme, você vai ter outra visão do mesmo filme, porque, logicamente, você vai ser outra pessoa, né? Você vai pensar de forma totalmente diferente, você vai ter opiniões diferentes, você vai ter vivências novas.
Então, nunca vai ser o mesmo filme que vai ser. O mesmo filme mas nunca vai ser a mesma assistida da última vez, sabe? Então você assistir num período muito curto. Mas, enfim, de tempos em tempos você tem que. Principalmente aquela obra que você gostou muito, que te impactou, você. É bom você ir reassistindo, né? Atualizando ela na sua mente. E a importância de rever filmes está justamente no fato de que filmes não mudam, mas você muda. A sociedade muda também. Basta ver como muitos filmes foram bem recebidos ou mal recebidos na época de seu lançamento. Então, esse filme aqui, se eu não me engano, tem relação com Ku Klux Klan, né? Ku Klux Klan. Mas foram reavaliados e hoje são recebidos de outra maneira. Não é o filme que mudou, é a sociedade e as pessoas que passaram a ter outro olhar. E quando eu digo isso, isso também se estende para o nosso ego. Um filme pode te marcar tão intensamente que você gostar ou não dele vira parte do seu eu. No entanto, por mais que seja um sentimento bom, muitas vezes é bom superá-lo, pois como você muda, o seu eu não é mais o mesmo. Então sim, reveja filmes. Você pode descobrir incontáveis coisas que não tinha se dado conta antes, ou até mesmo pode descobrir outro filme, seja para bem ou para mal. Eu às vezes até prefiro rever filmes do que vê-los pela primeira vez, porque eu agora conheço a obra. Porém, o meu eu de agora talvez não conheça. E é por isso que eu falo de ego por aqui. A gente deve sim desprender do nosso ego de coisas que a gente ama ou odeia. Não é que você seja obrigado a mudar de opinião sobre tudo, mas é um sentimento muito melhor do que você pensa redescobrir filmes quando você mudou. Um exemplo pra mim foi o filme brasileiro Bandido da Luz Vermelha, que eu achei esquisito e confuso demais da primeira vez, mas na segunda fui bombardeado com um dos melhores e mais inteligentes filmes já feitos. Agora, vamos pro tópico que encerra esse vídeo: dificuldades e conselhos finais que eu te dou para ser cinéfilo. Uma das piores coisas que vem com a ansiedade do jovem não é apenas devorar filmes sem refletir nada sobre eles, mas também achar que você nasce apto para ver absolutamente qualquer coisa. O cinema, desde a criação do blockbuster e da crise da mise-en-scène, começou a ser mais presente na vida das pessoas e, com isso, fomos moldados a consumir e avaliar filmes de um modo específico. O gosto construído geralmente implicava elementos como todo filme precisa ser focado em história, ou o ritmo tem que ser instigante, senão eu nem... E farpou o Thiago Belotti aqui. Pior que eu gosto das críticas dele, assim, ele segue meio que esse padrão que eu falei, essa fórmula. E acho que ele usa pouco o que ele sentiu, sabe? Ele usa uma forma bem matemática o cinema, mas eu gosto das críticas dele, eu gosto. E assisto, esse tipo de coisa, sabe? E bem, esses efeitos também estão ligados às regras do Sid Field, mas nesse caso é mais complicado porque, bem, não quero ser o portador das más notícias, mas uma das maiores dificuldades da cinefilia é ver os filmes. Você é meio perturbado, né, não? Explicando melhor, como um dos primeiros passos para começar a estudar cinema é ir além de Hollywood, você vai ter um estranhamento natural. É a mesma coisa que mudar para outra cidade. Vai ser muito estranho nas primeiras semanas e talvez você nem sequer se adapte, mas... então, pra cacete isso. Porque é o seguinte, você... Na maioria das vezes vai ser acostumado a assistir filmes americanos. E, claro, tem obras excelentes americanos. Cidadão Kane é um filme americano. E, enfim, é incrível. O cinema hollywoodiano é muito importante para a história do cinema como um todo. E tem obras magníficas, claro. Mas você é acostumado desde sempre a assistir aquela forma de fazer filme. Então... na maioria das vezes não vai ser divertido, não vai ser prazeroso assistir filmes diferentes. Aí, claro, com o tempo você vai mudando o seu gosto, né? A partir do momento que você vai conhecendo coisas. Mas, obviamente, como ele vai citar aqui, ou como ele já citou, não sei, acho que peguei na metade do caminho. Mas ele fala sobre você se mudar de cidade. Claro, você pode gostar algum dia daquela cidade nova, mas é uma coisa diferente, sabe? É uma coisa que você não tá acostumado, você tá acostumado com seus colegas da antiga cidade, você tá acostumado à comida, o cheiro, ao ambiente da outra cidade. E quando você muda dela, você... e quando você se muda, é tudo diferente, sabe? São novas experiências que vão
são novas experiências, que não são necessariamente ruins, mas que são diferentes. Então, você vai se acostumando ao longo do tempo, é claro, com certeza algum dia, possivelmente você vai gostar daquele novo lugar. É a mesma coisa com o cinema. A maioria das vezes você não vai gostar de assistir um filme de 1940, porque ele é muito diferente do que você está acostumado a assistir, ou um filme de 1940, não sei, sueco, sabe? São estilos muito diferentes, mas que, claro, você pode gostar dele ou não mesmo depois de ser um cinéfilo e depois de entender. Mas é importante que a gente saia da nossa zona de conforto. Para você virar cinéfilo, você tem que fazer isso. Nem sempre você vai sentir prazer assistindo o filme. Você deveria, né? É importante que o prazer exista, mas nem sempre isso vai acontecer. Mesmo que seja humano a sensação de distanciamento, você também precisa fazer esforço para conseguir passar por cima disso. É a mesma coisa com o filme iraniano de 1930. Se por acaso você assistiu, sei lá, Stalker do Andrei Tarkovsky, que achou muito lento, anticlimático, logo no começo da sua cinefilia, relaxa, não se culpe por isso. Você não é inferior aos cinéfilos que apreciam o filme. Se você quiser, pode... Então, por isso você tem que fazer um caminho mais tranquilo, sabe? Se você assistir só Tarkovsky, já pegar direto Tarkovsky, vai no Bergman, vai no Godard, e, porra, a chance de tu não aguentar vai ser muito grande. Então, vai ali no David Fincher, aí depois vai ali no, não sei, no Wes Anderson, vai indo por esses caminhos mais tranquilos, assim, que é cinema americano, mas é um cinema americano que foge um pouco. Tarantino, claro, muito importante inclusive, vocês falam que eu não gosto de cinema americano. Pulp Fiction aqui atrás, pô, adoro Tarantino, não tem problema nenhum com esse tipo de cinema, nem com Tarantino, nem com Wes Anderson, tá? Mas é importante que a gente vá além deles, né? Rever ele quando estiver mais acostumados com os filmes desse tipo e depois de estar mais familiarizado com a cinefilia. E aí que tá, ninguém vai chegar pra você e dizer que esses filmes são fáceis de assistir. É um exercício mental exigente e que você precisa querer e enfrentar caso... Então, como é um exercício mental muito forte, por isso que você não pode, não é que você não possa, mas você não deve assistir 3 filmes do Tarkovsky em um dia, porra. Tu queira ser cinéfilo. Só que isso não significa também que você precisa ficar revendo Stalker 7 horas seguidas sem sequer piscar, se forçando a gostar. Como eu disse, espera um pouco. Começa com os filmes mais light dentro desse nicho. Aliás, eu disse que um dos passos para você começar a desassociar desse gosto enraizado era tirar Hollywood do pedestal, né? Mas isso jamais implica que você deve renegar o cinema americano. Fazendo isso, você tá meio que renegando boa parte da história do cinema e também ignorando diversos autores brilhantes e essenciais. O que eu tô dizendo é para você não ficar preso ao cinema americano e explorar novos horizontes, fechou? Assim, vale deixar claro uma coisa, ser cinéfilo não é ser nerd. Não que haja problema real em ser nerd, mas ser cinéfilo é uma vertente que não é inclinada pro nerd porque ele está diretamente alinhado com história da arte, política, filosofia e sociologia. Ou seja, o cinéfilo está mais inclinado para um estudante de humanas do que para um nerdola. E dá perfeitamente para ser as duas coisas também. Sabe quem é assim? Eu, que sou cinéfilo, mas me visto igual o Dante from the Devil May Cry series e coloco música de jogo velho na intro e de background dos vídeos. Caralho, isso é basicamente pedir pra sofrer um bullying duplo. Agora, eu vou indicar pra vocês. Dá pra perceber que eu sou um pouco, até pelo cenário, sem ser esse aqui. Meus vídeos normalmente cheios de figura, Funko Pop, a porra toda, né? Cineastas, críticos e filmes importantíssimos para vocês começarem a estudar a teoria do cinema. De críticos especializados, eu recomendo os 3 franceses André Bazin, François Truffaut e Jean-Luc Godard. Esses 3 foram alguns dos homens que começaram a mudar a percepção das pessoas sobre o cinema, apresentando visões sobre o cinema autoral, o que o cinema deve comunicar e a moral do cinema. De cineastas, eu recomendo o Roberto Rossellini, por ser o pai do neorrealismo, o mais importante movimento cinematográfico de todos, Alfred Hitchcock, por ser um dos pilares do cinema moderno. Aí, Hitchcock é um bom cara pra você fazer essa mudança. Você tá acostumado só a assistir o mesmo tipo de filme. O Hitchcock é um cineasta americano que produz coisas
não tão diferentes do que você assiste, mas que é um cinema provavelmente muito melhor do que você assiste e que provavelmente você não vai achar tão chato. Michelangelo Antonioni, por desvincular a ideia de que a história é o principal aspecto de um filme, Yasujiro Ozu, por seu cinema cotidiano e mundano, Frederick Wilhelm Murnau, ou simplesmente Murnau, por seu cinema surrealista, e novamente o Godard, por ter virado de ponta cabeça a ideia de cinema arrojado esteticamente. Todos esses diretores não só são importantíssimos para a inovação da forma do cinema, como também radicalizaram o próprio conceito da sétima arte. E de filmes, eu recomendo Cidadão Kane, de Orson Welles, O Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock, Era Uma Vez no Oeste, de Sérgio Leone, Um Tiro na Noite, de Brian De Palma, Acossado, de Godard, Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos e Sherlock Jr., de Buster Keaton. Boa lista pra cacete, tá? Boa lista. Vai bem São aqui. filmes que valorizam intensamente as imagens de cinema e desconstroem muito. Então, aí depois... Acho que não é bom você começar com Vértigo, não, porque tem toda uma questão do voyeurismo ali, de como ele revoluciona o cinema, e depois de Vértigo tudo é Vértigo. Tem uns lances que são um pouco mais difíceis de entender, mas a partir de Vértigo, vai pro Janela Indiscreta, vai para Os Pássaros, vai pra Psicose, assim você vai caminhando sua cinefilia, entende? As tendências contemporâneas, além de serem altamente importantes para a história, né? Mas claro que essas são as dicas que eu estou te dando sobre cineastas e estilos. Porque, sério, existe uma infinitude de cineastas extremamente influentes e subversivos com a forma e a história do cinema. E é extremamente essencial que você consuma todo o tipo de cinema e todo o tipo de gênero e autor. Quando você é cinéfilo, não existe muito essa coisa de eu gosto de gênero X, mas não gosto de gênero Y. Toda abordagem é válida igual e não existem coisas como cinema experimental é melhor ou filmes que entretêm são menores. Vocês não vão se esquecer da minha frase lá atrás, me prometam que não. Bom, acho que isso amarra mais ou menos tudo de mais essencial que eu queria falar sobre cinefilia. Teve um pseudo desabafo lá no meio do vídeo que eu precisava colocar pra fora, mas de resto acho que já deu pra passar a mensagem, né? Acho que agora fica um pouco mais claro que ser cinéfilo não é uma ofensa e você não precisa ter vergonha de ser um. Xingar alguém de cinéfilo Você não precisa ser soberbo também, né? Porque você entende mais que outros, tá bom? quase o mesmo que dizer: ei, você é um eletricista mesmo, hein? Pô, obrigado. Obrigado por reconhecer meu lugar no mundo. Claro, isso não quer dizer que o termo nunca seja usado para definir pessoas arrogantes e imaturas. Às vezes é, mas isso já fala mais sobre a forma como a pessoa está se colocando do que sobre o cinema em si. Ainda assim, em muitos casos, você não está sendo arrogante, você só está falando de um jeito mais atento, mais analítico sobre algo que hoje em dia às vezes é tratado como algo muito simples e descartável. E tudo bem também. Ninguém é obrigado a ser cinéfilo. Mas a cinefilia existe por um motivo. Ela não quer transformar o cinema em algo chato, moralista ou pedante. Ela existe para entender e explorar como o cinema é uma arte tão única que carrega um peso cultural, intelectual e até educativo muito forte. A arte existe para mostrar aquilo que o ser humano não consegue expressar de outra forma com a mesma intensidade. E o cinema, para mim, é a mais poderosa delas, justamente por conseguir criar tempo com imagens em movimento e te colocar dentro dele de um jeito que nenhuma outra arte faz. E se não existem pessoas que não só reconheçam isso, mas também tentem expandir essa forma de ver o mundo através do cinema, então para que a arte serve no fim das contas, né não? No mais, é isso pessoal. Espero que o vídeo tenha ficado divertido e didático bastante para você não se perder. Espero que você se inscreva caso o conteúdo tenha te agradado. E não se esqueça de conferir meus últimos 2 vídeos. Um é sobre terror precisar dar... Gente, é isso. Ô Nurb, muito obrigado por permitir que eu faça esse vídeo. Eu perguntei pra ele se eu podia fazer lá no Letterboxd. Cara, incrível. O seu canal é novo assim como o meu, mas... em breve você vai aquecer. A edição tá impecável, conteúdo incrível. Muito obrigado por assistir. Se você puder, fala algum vídeo interessante pra eu fazer um react aqui no meu canal. Porque eu escolhi um vídeo certo, sabe? Eu senti que eu tive coisas interessantes pra adicionar nesse vídeo, tá? Enfim, muito obrigado por assistir. É isso aí, um beijão pra vocês.